Amém, irmãos? Vamos ao nosso texto base, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, diz assim: Então, irmãos, estais firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha nos dando entendimento e sabedoria. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Veja, no versículo 15 do segundo capítulo, Paulo fala sobre a gente estar firme. Paulo fala sobre nós guardarmos a palavra. Veja, aqui ele fala epístola nossa. O que é epístola? Epístola é uma carta. Que cartas que ele está falando? Carta aos Romanos, carta aos Coríntios, carta aos Efésios, carta aos Gálatas. Toda a documentação da igreja que ensina as bases da igreja. E aí o que acontece? Ele sempre nos relembra da firmeza. Do que eu quero falar hoje? Hoje eu quero falar da perseverança dos santos na fé. E qual a responsabilidade que nós temos. E quero mostrar para os irmãos o que é a parte que Deus faz e o que é a nossa responsabilidade. Então nós vamos correr alguns textos. O primeiro deles, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Um texto bem conhecido. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Versículo 14 diz assim, palavras de Jesus. O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma, os que recebem a semente sob pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporários. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição, ou por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros são os que recebem a palavra entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo e os enganos das riquezas, as ambições das outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E estes são os que foram semeados em boa terra, todos os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um 30, e outro 60, e outro 100. Até aqui. Essa é a parábola do semeador. Do que Jesus está falando? Jesus está pegando um exemplo agrícola, numa sociedade rural, e ele pega um exemplo de quando a gente faz uma sementeira. E ele coloca aqui basicamente 4 tipos de pessoas. A primeira delas é aquela que recebe a palavra, o diabo já vem e rouba a palavra. A segunda delas, a pessoa que recebe a palavra, recebe com alegria, começa a desenvolver a fé, só que aí vem os cuidados da vida, vem as tribulações desse mundo, vem os problemas em obedecer a palavra, porque a palavra nos leva a uma vida de santidade, e aí a pessoa se desvia do caminho. Aí tem o terceiro grupo, que também recebe a palavra com alegria, mas recebe sem raiz em si mesmo. Aí o que acontece? Rapidamente a palavra é sufocada, e a pessoa abandona a fé. E aí o último grupo, que são os eleitos, que são aqueles que recebem a palavra e ela frutifica. O que é importante saber nessa parábola? Das 4 pessoas, 3 recebem a palavra. Um deles de maneira verdadeira, com o coração, tem raiz em si mesmo. Esse frutifica. Mas existem mais 2 grupos de pessoas que eles recebem a palavra intelectualmente.
Eles concordam com a palavra intelectualmente, mas eles não têm raiz em si mesmo. E aí eles acabam cometendo o pecado da apostasia. E abandonam a fé. Por quê? Porque não nasceram de novo. Não são eleitos, não tiveram a regeneração. Mas o que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar que a igreja cresce dessa forma. Desde os dias de Paulo, havia pessoas que apresentavam uma fé temporária. Se a pessoa não for salva realmente, ela não consegue viver a vida cristã. Eu quero mostrar para vocês essa noite que a marca do cristão nascido de novo é perseverar até o fim. Essa é a grande marca. Agora, o que é importante você saber? Você não persevera até o fim para ser salvo. É o contrário. O cristão verdadeiro persevera até o fim porque ele é salvo. E eu quero demonstrar isso através dos versículos bíblicos. Amém? Vamos ao outro texto, o Evangelho de João, capítulo 6. Duas cartas à frente. João, capítulo 6. Um dos textos mais conhecidos dos evangelhos. Eu vou ler o versículo 38. Vamos ler o 37. Diz assim: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Veja, Jesus aqui faz o resumo da salvação. Lembra que nós falamos que é Deus que chama? Chamada eficaz, a graça irresistível. Para romper aquela teimosia do ser humano de ser contrário a Deus, de sempre negar a Deus. Nós até vimos esse versículo no estudo. Então, todos aqueles, os eleitos que são dados a Jesus, eles vêm a Ele. E efetivamente são salvos. Só que Jesus fala no 37 o seguinte: de maneira nenhuma o lançarei fora. O que existe de ensino sobre isso? Você vai ouvir muitas igrejas falar o seguinte: olha, Jesus mantém no caminho, mas se a pessoa não quiser, ela não vai. Jesus mantém no caminho, mas o diabo pode roubar a salvação. Qual é o problema dessa interpretação? Não tem isso no texto. Eu não tenho uma linha escrita sobre isso. Essa interpretação vem da cabeça dos homens. Eu não posso viver um cristianismo baseado em interpretação vinda da minha cabeça. Eu não posso adicionar verdades à Bíblia. E o próprio Jesus aqui fala: de maneira nenhuma os lançarei fora. Ele inclusive fala: ninguém as arrebatará da minha mão. Então os dois versículos mostram que aqueles que são eleitos, que vêm de um chamado eficaz, eles vão ser levados a Cristo, efetivamente vão ser regenerados, e Jesus vai guardar eles. É isso que o texto está dizendo, é uma garantia do próprio Jesus. Qualquer coisa fora disso é fruto da mente humana. É muito importante vocês entenderem isso. Por exemplo, uma vez eu conversava com um querido irmão, e a igreja dele tem hábito de costumes. Mulheres usarem terno e homens usarem saia. E eu perguntei para ele... Não, ao contrário, perdão. Homens usarem terno e mulheres saia. Obrigado, Claudio. Aí eu perguntei para ele: onde é que está isso na Bíblia? Na época eu não era nem salvo. E aí ele virou para mim e ele falou: olha, abriu a Bíblia e falou: ó, não haverá traje do homem na mulher, nem traje de mulher no homem. Aí eu olhei e falei: não, realmente tem isso, mas aí não está dizendo que traje de homem é terno e que traje de mulher é calça. Aí qual foi a resposta dele?
Ah, mas todo mundo sabe que terno é roupa de homem e saia é roupa de mulher. Eu falei, peraí, irmão. Mas Jesus usava um grande saião. Jesus usava uma túnica, como fica? É o hábito da terra. Veja, na época eu não era nem salvo, não tinha nascido de novo. Mas já tinha um pouquinho de discernimento de que a Bíblia tinha que ser interpretada correta. Diferente da pessoa falar o seguinte, olha, aqui na nossa igreja, nós temos o hábito de usar terno e usar saia, é diferente. Mas por que está na Bíblia? Não, nós gostamos. Aí quem quiser congregar ali, vai. Quem concordar com aquilo, fica. Quem não concordar, procura uma outra igreja. Aí não há problema. Então eu preciso tomar muito cuidado com as coisas que as pessoas põem na Bíblia, que não estão lá. Por exemplo, Jesus fala, aquele que crer em mim tem a vida eterna. O verbo ali ter, o tempo verbal dele, no original, sugere uma ação contínua, como se fosse um fato. Gente, se Jesus fala que você tem a vida eterna, você vai duvidar de Jesus? Por causa de conceitos de homens? Percebe a seriedade? Tem homens que questionam essa frase de Jesus. Não, uma vez eu ouvi uma pessoa falar, o meu pastor ensinou o seguinte, que eu fui inscrito no livro da vida. Então eu não sei ainda se vou ser salvo. Irmãos, até o português está errado, não existe inscrito no livro da vida. Não é uma inscrição de vestibular para ver se vai passar. Essas coisas são muito comuns. Então, assim, quando você estiver lendo a Bíblia, muito cuidado. Existem textos de difícil entendimento que precisa dos mestres da igreja? Existe. Mas, em geral, o cidadão comum consegue entender o todo da Escritura. Se um texto é difícil, existe um outro similar que é mais fácil, que me ajuda a entender. Em geral, Deus se comunica com o seu povo. Quem é nascido de novo tem o Espírito Santo, que nos auxilia no entendimento da palavra. E aí eu vou caminhando, aprendendo e avançando, mas sem doutrinas de homens. Amém? Aí vamos um pouco à frente, Romanos, capítulo 8. Vai passar por Atos dos Apóstolos. O próximo livro é Romanos. Capítulo 8. Romanos é uma mini Bíblia. Romanos 8, versículo 38. Vamos ler o 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Quem conhece esse versículo, em tudo somos mais que vencedores? Já viu isso em adesivo de carro, placa de caminhão? Já viram isso? É um versículo de triunfo. Em todas as coisas somos mais que vencedores. Quem já ouviu o pastor falando, olha, se você quer a casa própria, em todas as coisas você é mais que vencedor. Você quer um emprego, em todas as coisas você é mais que vencedor. Quem já ouviu isso? Você acreditou? Eu acreditei. Até que eu li minha Bíblia. E vi que Paulo não estava falando de comprar casa, comprar carro, nada disso. Olha do que Paulo estava falando. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Isso aqui é a salvação, o amor de Cristo, tá? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados,
nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Precisa falar mais alguma coisa? Nem a morte, nem a vida, nem demônio, nem principado, nem potestade, nem anjo pode separar você. Agora, o Somos Mais Que Vencedores, já pensou fazer uma campanha, botar o carro de som? Venha para a grande campanha Somos Mais Que Vencedores. A tribulação, a angústia, a ameaça de morte. Triunfe todos esses sofrimentos até a vinda de Cristo Jesus. Enche a igreja. Cruz credo. Percebe o problema de isolar o versículo? Percebe como muitas vezes a gente não sabe nada? Esse versículo tem que estar gravado. Quando você estiver passando uma luta, lembra disso. Quando você estiver passando uma aflição, lembra disso. Nada nos separará do amor de Deus. Não tem como. Ele é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso. Nós fomos salvos por um decreto. Os decretos de Deus não podem ser frustrados. O máximo que pode acontecer é o seguinte: a pessoa se afasta da igreja, temporariamente. Duas coisas vão acontecer. Uma, ou ela volta. Outra, Deus recolhe. Aí se não aconteceu nada, nunca foi salvo. A pessoa saiu da igreja, não aconteceu nada, nunca foi salvo. Porque você pode ter certeza que se você sair da igreja e for para o pecado, ou Deus te joga aqui dentro da igreja com o trator, ou Deus recolhe. Você vai para a glória mais cedo. Mas Deus não vai te perder. Mesmo Ele te recolhendo, Ele te recolhe salvo. Se você é filho, uma vez filho, sempre filho. Amém? Vamos lá mais um pouquinho. 1 Coríntios 1. Primeira Coríntios 1, versículo 8. Diz assim: olha que legal, falando de Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. O que está falando? Deus vai te confirmar até o dia do Senhor. Ele vai te levar até lá. Ele vai dar o poder. Deus pode mentir, irmãos? Se Ele promete na palavra, você não confia em Deus? Eu confio. Ou você prefere confiar nesse seu bracinho magrinho aí? Prefere confiar nessa sua natureza pecaminosa? Eu prefiro confiar em Deus. Mais um pouquinho, mesmo 1 Coríntios, capítulo 10. Os irmãos estão pensando no Somos Mais Que Vencedores. Todo mundo fica surpreso. 1 Coríntios 10, versículo 13. Vamos ler o 12, olha que legal. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Até aqui. Olha que interessante. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa palavra é um pouco difícil, mas gravem ela porque ela é importante. É o chamado antinômio bíblico. O que é o antinômio? São duas verdades que parecem que são opostas. Mas, na verdade, elas são complementares. Aqui o texto que está falando, ó, aquele que está de pé, cuide para não cair. Quem é que tem que cuidar? Você.
Mas na sequência você fala, Paulo, você... Porque o mesmo Paulo que fala para cuidar de não cair, ele fala, olha, mas Deus vai confirmar vocês. Aí você fala, peraí, não entendi, Paulo. Eu vou cuidar de não cair e Deus vai me confirmar? Qual que eu acredito? Os dois. Esse é o antinômio. São os dois lados de uma mesma moeda. Você cuida para não cair, confiante que Deus vai te confirmar. E que se você tiver uma tentação, você tiver uma tribulação, Ele vai dar o sustento. São duas verdades complementares. O mais legal disso é o seguinte: nós, ocidentais, temos uma mente dualista. Dois lados. A língua bíblica, o escritor bíblico coloca essas duas coisas sem se preocupar. Por exemplo, Deus não manda orar em tudo, mas Deus já não decretou tudo? Deus não fala para você fazer intercessão? Mas Deus não sabe que até a palavra que você vai falar, antes de você falar, Ele já sabe? Não parece contrário? Mas é complementar. Coloca isso na cabeça, o escritor bíblico não está preocupado. Ele está preocupado apenas em te informar. Aquele que está de pé, cuide para não cair. Porque não vai ter tentação que Deus não vai dar poder para você vencer ela. É como se fosse o trilho de um trem. São os dois trilhos, estão indo para a eternidade, nunca se tocam, mas caminham juntos até a eternidade. E completam a viagem. Quem salvou você? Mas Ele não mandou crer? Quem creu? Eu! Dois trilhos. É o antinômio. Não é o antagonismo, é o antinômio. São os dois lados de uma mesma moeda. Vão se encontrar na eternidade. Às vezes a gente não pensa isso. Mas é importante saber que o escritor bíblico não está preocupado. A gente vê o mesmo Paulo, no mesmo parágrafo, falou as duas verdades. E não está nem aí. Amém? Vamos mais um pouquinho. 2 Coríntios 1. Deixa eu acelerar um pouquinho aqui. É que tem alguns versículos, Romanos lá, do Mais Que Vencedores. Me empolga muito aquele versículo. 2 Coríntios 1, versículo 22. Vamos ler o 21. Mas o que nos confirma convosco em Cristo é o que nos ungiu, é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Amém, até aqui. Deixa eu explicar o versículo. Quem nos confirma? Deus. Como? Ele te deu um penhor. O que é um penhor? É uma garantia. O penhor é um objeto, é algo que eu te dou em troca de algo, como garantia. Qual é o penhor que Deus deu? O Espírito Santo habitando em nós. Aí eu sou obrigado a perguntar de novo, Deus pode mentir? Se Ele deu o penhor, Ele não vai te dar a salvação? Percebe como existem maneiras muito sutis de chamar Deus de mentiroso? Porque se eu disser que eu posso fugir das mãos de Jesus, eu estou dizendo que Deus não tem poder para cumprir esse penhor. Sabe aquelas histórias da internet que a turma diz que mexeram na Bíblia? Sabe o que eu estou dizendo? Que a doutrina bíblica da inerrância bíblica é uma mentira. E que o Deus Criador do universo perdeu para a criatura. E a criatura foi capaz de quebrar uma promessa de Deus, que era manter sua palavra. E aí, infelizmente, tem um monte de gente por aí dizendo que mexeram na Bíblia. Simplesmente estou dizendo que Deus não tem poder. Se eu disser que mexeram na Bíblia, posso falar uma coisa para você? Picota tudo. Faz uma fogueira, joga fora e vamos cuidar da vida. Vamos fazer outra coisa.
Acabei de destruir a minha fé e a fé de todo mundo. Imagina a seriedade disso. Deus é poderoso para te manter no caminho? Amém. Nem que seja arrastado, com a cara no chão. Entendeu? Mas vai levar, ela vai chegar lá sem olho, mas chega. Os irmãos não gostam muito disso. Vamos lá. Efésios 1, vira um pouquinho, vai passar por Gálatas e vai a Efésios. Efésios 1, versículo 13. Olha que legal. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Acabamos de estabelecer uma doutrina bíblica. Duas passagens dando testemunho que Deus selou os crentes com o Espírito Santo como garantia de salvação. Eu conheço crente que o tempo todo está preocupado que vai perder a salvação. Fico até pensando se ele é salvo. Entendeu? Ou está com algum problema na fé, foi mal instruído. A maioria foi mal instruído. Por quê? Um ímpio tem medo de perder a salvação? Um incrédulo tem medo de perder a salvação? Não. Medo de perder a salvação é só para crentes. Então me leva a pensar que aquela pessoa foi mal instruída. Ímpio não está nem aí. Que salvação do quê? Vai todo mundo para o céu. Ímpio não está preocupado. Vivamos e comemos que amanhã morreremos. E Deus vai salvar todo mundo. O Deus que eu creio salva todo mundo. Não é assim que o ímpio fala? Ah, eu não creio nesse Deus aí que você está falando. Para mim, Deus vai salvar todo mundo. O cara vai estar preocupado em perder a salvação? Não vai. Então é caso de má instrução. Por isso que a gente tem que ter paciência, conversar com calma. E tem determinados assuntos que você nem vai falar. Não é da sua alçada. Entendeu? Vamos seguir mais um pouquinho. Mesmo Efésios, capítulo 4. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Mais um versículo, mas aqui tem uma informação nova. Você não perde o Espírito Santo, mas você pode entristecê-lo. Como? Desagradando a Deus através do pecado. Pastor, estou com uma dificuldade tremenda para ler a Bíblia e entender. Irmão, primeira coisa, vai averiguar se não tem pecado. Pastor, estou com uma dificuldade para orar de vir para a igreja. Vai averiguar se não tem pecado. Vai averiguar se você não entristeceu o Espírito da graça. Porque você não pode perder o Espírito, você pode entristecer ele. Se você entristecer ele, você vai andar como cego. Então, cuidado. Aquele que está de pé, cuide para não cair. Amém? Então, vamos lá. 1 Tessalonicenses 5. Passa por Filipenses, passa por Colossenses, são cartinhas pequenas. 1 Tessalonicenses 5. Versículo 23. Muito legal essa passagem. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, vírgula, olha a informação, o qual também o fará. Deus é fiel? Quem chamou você? Ele vai fazer. Agora, olha que interessante. Tem gente que pensa que doutrina da segurança de salvação é você dizer que é salvo e viver de qualquer jeito. Você é um enganado. Na verdade, com todo respeito, é um bobão. Porque se você acha, já vê aquelas pessoas, nem precisa ir para a igreja, sou salvo, uma vez salvo, sempre salvo, você nunca foi salvo.
Você vai para o inferno, isso sim. Chega para o irmão e fala, irmão, isso aí é pecado. Não, pastor, desencana. Desencana. Entendeu? Deus nos ama, uma vez salvo, sempre salvo, é isso? Não é, esse versículo fala. Nós somos chamados para santidade. Nós fomos chamados para ser irrepreensíveis. Você não foi chamado para viver de qualquer jeito. Você foi chamado para servir a Deus. Agora, você faz tudo isso sabendo que Deus é fiel para cumprir. Amém? Eu, por exemplo, quando eu fui salvo, eu tinha horror a calvinista. Só que os calvinistas que eu conhecia, nem calvinista era, porque eles falavam o seguinte, não, uma vez salvo, sempre salvo. E aqui era aquela beleza, né? Fazia tudo o que queria, pecava, adulterava, aprontava, ficava bêbado. Horrível. O cara é um enganado, nunca foi salvo. E ainda, coitado, manchava a imagem do João Calvino. Eu não concordo com tudo que João Calvino fala, mas foi um dos maiores teólogos da história. Muito bom, excepcional. Entendeu? Só que os caras fingiam. Não, eu sou crente. Fala, meu, você nunca foi crente. Entende? Por causa disso aí, interpretar errado a segurança de salvação. Vamos mais um pouquinho. 2 Tessalonicenses 3. Versículo 3. Olha que legal. Antes de ler, olha para mim. Muita igreja por aí, eu não falei que fala que o diabo pode roubar a salvação? Quem já ouviu isso? Ó, cuidado com o Satanás que vai roubar a salvação. Quem já ouviu isso? O zoião desse tamanho. Assim. Satanás. Não é assim? Vamos ler o versículo, vamos ver se tem cabimento. 2 Tessalonicenses 3:3. Mas fiel o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Acabou. Você vai acreditar em invenção de homem ou você vai acreditar na Bíblia? Simples assim. Mais um texto, 2 Timóteo, capítulo 1, 2 cartas à frente. Os textos são repetitivos. Versículo 12, 2 Timóteo 1,12. Por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Acabou. Eu sei em quem eu tenho crido. Nem principado, nem potestade, nem anjo, nem a tribulação, nem a morte, nem a vida. O que nos separará do amor de Deus? E em todas as coisas somos mais que vencedores. Acabou. Mesmo a 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 18. Olha que legal. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Quem vai guardar? O Senhor. Para quê? O reino celestial. Fechou. Mais um textozinho, vira um pouquinho sua Bíblia. 1 Pedro 1, você vai passar por Tito, vai passar por Hebreus, vai passar por Tiago e vai chegar em 1 Pedro. 1 Pedro 1, versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo, ó regeneração, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardadas nos céus para vós,
que mediante a fé em Cristo, estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Qual que é a nossa herança? Incorruptível, incontaminável, que não pode murchar. Fechou. Veja, evangelista Marcos escreveu isso, apóstolo João escreveu isso, apóstolo Paulo escreveu isso e agora apóstolo Pedro. 4 escritores inspirados falando a mesma verdade. Aí você vai um pouquinho à frente, 1 João, capítulo 2. Aqui é um versículo importante que os irmãos conhecem bem. 1 João 2, versículo 19. Diz assim. Vamos ler o 18. Filhinhos, é já a última hora, e como vistes que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifeste que não são todos de nós. Até aqui. O que João está ensinando? Que aqueles que saem da igreja é porque não são igreja, não são eleitos, nunca foram, se enganaram. A grande prova de que eles não são de nós é porque saíram de nós. Isso transforma o movimento dos desigrejados, sabe aquele pessoal que fala, eu sou a igreja, em pessoas que estão, vamos ser bacana com eles, estão frontamente contrários à verdade bíblica. Estou sendo bem ameno, porque a grande maioria nem salvo é. Entendeu? Porque quem é salvo não sai da igreja. Entendeu? Se sair, vai acontecer aquelas coisas que eu avisei. É o que João está falando. O texto é claro, não precisa interpretar. Aí mais um texto, você vai um pouquinho à frente, Epístola de Judas, irmão de Jesus. Capítulo 1, ela só tem um capítulo. Judas 1, 24. Olha que legal. Esse aqui é o irmão do Senhor, cresceu na mesma casa. Jogaram bola junto. Não jogaram futebol, mas brincaram junto. Judas 1, 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria, perante a sua glória, ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus por isso. Ele nos guarda, Ele nos cuida, Ele nos salva, Ele faz tudo. A Ele seja dada toda a honra e glória. Amém? Agora vamos a algumas aplicações práticas dessa verdade. Tá, pastor, entendi. Eu tenho segurança de salvação. Eu confio que Deus é poderoso para me salvar. O que eu vou fazer agora como alguém que tem segurança de salvação? A própria Bíblia responde. E é muito legal. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 10. Volta lá em 1 Coríntios. Volta, passa por Tessalonicenses, passa por Filipenses. E vai chegar em 1 Coríntios, capítulo 10. Aliás, 10 não, 1 Coríntios 15. Me confundi. 1 Coríntios 15. Versículo 58. Vamos ler o 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão ao Senhor. Novamente, nós temos um antinômio. Paulo fala, é Deus te mantém no caminho.
Oh, legal, Paulo, ó, mas é o seguinte, sede firme, perseverante, pratiquem boas obras cristãs e sirvam a Deus. Aquele que sabe que tem segurança de salvação, é firme, é constante, não balança, vai atrás das coisas do Senhor. Essa é a orientação bíblica. Vamos mais um pouco, anda um pouco na Bíblia, carta aos Hebreus. Nossos últimos versículos, voltam lá de volta. Fala, pô, pastor, tá judiando, tá? Vai gastar minha unha, vai estragar minha unha, pastor. Hebreus capítulo 3. Hebreus é a carta que mais fala de se desviar da fé. Ela foi escrita para cristãos que queriam voltar para o judaísmo. Entendeu? Tem que estar debaixo do ministério dos mestres para interpretar corretamente Hebreus. Sozinho você corre o risco de errar. Tem umas 2, 3 passagens ali difíceis. Entendeu? Hebreus 3, versículo 12, diz assim: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Até aqui. O que Paulo está falando? Primeiro, não tem um coração mau. Para quê? Para se apartar de Deus. Por quê? Por causa da dureza do pecado. E qual é o seu papel? Reter firme aquilo que você aprendeu. Percebe como quebra aquela preguiça? Uma vez salvo, sempre salvo. E vão para a festa. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia coloca uma responsabilidade em você que tem segurança e salvação. De ser firme, de não ter um coração mau, endurecido pelo pecado, que se afaste dos caminhos do Senhor. É uma palavra dura da Hebreus. Se retivermos. Uma palavra dura. Mostrando o quê? Que quem não reteve nunca foi salvo. A marca do salvo é reter. Entenderam como funciona? Mesma carta aos Hebreus, capítulo 10. Esse capítulo 10 é um dos mal interpretados. Capítulo 10, versículo 38. Olha que interessante. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Até aqui. Veja, viver pela fé em Jesus, não é o sujeito enfesado. Não existe isso de muita fé, pouca fé. Não é bullying de pouca fé. Fé é fé no Senhor. Fé é fé no poder de Deus. Fé é fé naquilo que Deus pode fazer. Isso é fé. Mas olha o que ele fala, o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Quem se retira, a alma de Deus não tem prazer nele. Deus reprova. Agora, olha que interessante. Você é salvo? Você tem segurança de salvação para ser salvo? Você confia em Deus? Vamos ler o versículo 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Em que time você quer estar? Entendeu? O sujeito saiu da igreja. A alma de Deus não tem prazer. Ele não voltou? Esquece. E aí o último texto, Hebreus 12. Versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas,
Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em nossos ânimos. Até aqui, o que Paulo fala? Corre a carreira, guarda a fé. Vive uma vida cristã abundante, olhando para Jesus Cristo. Aquele que tem segurança de salvação, arregaça as mangas e corre em direção à fé viva, uma fé verdadeira, uma fé constante. Percebe como é difícil pela Bíblia o conceito de desviado? Sabia que não existe essa palavra desviado na Bíblia e nada similar? Não existe desviado na Bíblia. Você ouve a pessoa falar, eu sou desviado, desconfie. Porque, nesse capítulo mesmo, só mirar, vamos lá, nesse capítulo mesmo, versículo 6. Por que não existe desviado? Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? 8. Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Até aqui. Saiu da igreja, Deus vai disciplinar. Saiu da igreja, não aconteceu nada. Você não é filho, você é bastardo. Na verdade, você é filho do diabo. Toda pessoa que você olhar está fora da igreja, está fora da fé e está tudo bem, não é filho. É o que o escritor de Hebreus diz. Qualquer coisa discuta com ele, não comigo. Eu só li aqui. O conceito de desviado não existe na Bíblia. O conceito de uma fé frouxa, de uma fé sem compromisso, uma fé sem buscar Deus, uma fé sem ler Bíblia, sem levar filho para a igreja, sem orar, sem congregar, não é um conceito bíblico. Na verdade, é demoníaco. O problema é que hoje ninguém quer compromisso com nada e transformar o Deus da Bíblia num supermercado. E só se aproximam para Deus atrás de bênção. Sendo que eu tenho que me aproximar de Deus para servir a Deus. E como que a Bíblia fala que eu sirvo a Deus? Com jejuns, com orações, lendo a Bíblia, congregando, fortalecendo a fé dos irmãos. Como que o desigrejado vai fortalecer a fé dos irmãos? Como que o desigrejado vai servir a igreja? Como que o desigrejado vai levar o filho para a igreja? É muito difícil. Sabe qual que é o grande problema? O que por aí falam que é desviado, nunca foi salvo. É uma mentira. Agora, com esse evangelho de dar uma chance para Jesus, com esse evangelho, Deus tem um sonho para você. Olha o perigo disso. Nossa, sonho eu também tenho. Estou cheio de sonho para mim. Vou para a Europa comprar um barco, comprar uma mansão, vou conhecer o mundo inteiro, vou casar com uma mulher linda, vou ter um monte de filho bonitinho. Nossa, fechou, Deus tem sonho, eu também tenho sonho, tamo junto. Aí vem a segunda frase, Deus te ama. Deus te ama. O cara olha e fala, meu Deus, achei um lugar, eu também me amo. Encontrei um lugar. Pensa num cara apaixonado por mim mesmo. E aí você junta tudo isso, a pessoa fala, olha, se você der 10 real, você vai colher 100. Aí fala que você nunca vai ficar doente. Só a equipe de Paulo ficava doente. Entendeu? Só a equipe de Paulo. Mas os crentes de hoje, segundo esses falsos mestres, não ficam doentes. Entendeu? Só Timóteo ficar doente do estômago.
Só Epáfras quase morreu. Entendeu? É o evangelho fajuto. É um evangelho mentiroso, que não reflete o evangelho bíblico, é um evangelho de homens. E qual é o problema disso? Falso evangelho gera falso crente. Falso crente carrega a Bíblia, canta hino e vai para o inferno. Essa é a verdade, que é dura de engolir. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, nos mantenha no caminho, que cada dia mais nós possamos confirmar nossa aliança com Cristo, através de uma vida cristã simples, mas perseverante em toda boa obra. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo e pedindo, Senhor, que o Senhor venha com a tua graça, nos fortalecendo para toda boa obra. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.